Ei, eu sou a Lizzie e eu descobri recentemente algo estranho na minha casa. Minha família mora aqui desde que eu nasci, então é realmente muito bizarro eu descobrir isso só aos 14 anos de idade. Acho que minha família é bastante reservada. Meu pai sempre está longe em viagens de negócios e ele não nos conta muito sobre o que ele faz. E minha mãe sempre esteve em casa comigo e com meus irmãos, mas de vez em quando ela escreve para as revistas. Minha mãe tem muitas amigas e elas estão sempre vindo à nossa casa, especialmente quando meu pai está fora. É meio chato. Ela não sai muito comigo porque está sempre com elas. E sempre que eu pergunto se eu posso participar, ela diz que não, porque elas estão falando sobre coisas de adulto e eu acho isso muito chato. Essas mulheres geralmente vêm uma ou duas vezes por semana e se reúnem no nosso porão. O porão da nossa casa é incrível. É cheia de cadeiras confortáveis, como almofadas e puffs, e é tipo um espaço agradável para relaxar. Mas sim, nas noites em que as amigas da minha mãe vêm, eu não posso ir até lá. É estranho porque elas ficam sempre tão caladas e eu nunca as ouço rir ou algo assim. Uma noite, minha curiosidade me levou até lá embaixo e eu decidi que iria simplesmente ver o que estava acontecendo. Estava tudo muito quieto e eu pensei que talvez elas não estivessem lá. Eu abri a porta do porão, o mais silenciosamente que pude, e desci as escadas com cuidado. Eu não pude acreditar, não havia ninguém lá. Mas isso não fazia sentido. Eu realmente tinha visto elas antes, porque eu tinha descido ao porão cerca de meia hora antes. Se elas tivessem saído da casa, eu teria ouvido a porta da frente. Quando olhei ao redor do porão, notei que a estante de livros não estava no seu lugar habitual. Eu fui até lá e foi quando eu notei o seguinte: atrás da estante havia uma porta. Isso sempre esteve aqui? Eu coloquei meu ouvido até a porta e ouvi a voz da minha mãe. Ela estava dentro de algum tipo de sala secreta. De repente, eu entrei em pânico de verdade e corri de volta para a cozinha. Isso foi muito estranho. Eu não mencionei isso para minha mãe, mas também não consegui dormir naquela noite. Fiquei me perguntando o que ela estava fazendo lá. Depois que tive certeza de que minha mãe estava na cama, eu voltei ao porão e movi a estante de livros o mais silenciosamente que pude. A porta estava destrancada e quando eu a abri, prendi a respiração. Eu não tinha ideia do que podia estar lá dentro. Quando eu entrei, fui atingido por esse cheiro forte de incenso. Eu acendi a luz e apenas olhei. A sala não era muito grande, mas estava coberta por essas pinturas estranhas. Eu nem sei como descrever. Havia algumas com anjos e algumas pareciam aterrorizantes. Especialmente esta de mulheres reunidas em uma floresta ao redor de uma fogueira. No chão havia um tapete enorme e no meio havia muitos objetos que eu nunca tinha visto antes. Havia cartas de tarô, cristais e pedras e uma tábua de madeira redonda com símbolos estranhos. Eu imediatamente me senti desconfortável ali. Eu não deveria estar lá. Havia até uma coisa longa de madeira que parecia uma espécie de varinha. O que minha mãe estava fazendo aqui embaixo? Eu decidi sair antes de qualquer coisa assustadora acontecesse. A energia na sala não parecia certa. Saí, certificando-me de deixar tudo como estava antes, para que minha mãe não me notasse. A próxima vez que as mulheres vieram foi 2 dias depois. Essa foi a minha chance. Depois de cerca de 20 minutos delas estarem aqui, eu fui para o porão e olhei através do buraco da fechadura. Eu podia ver minha mãe sentada no meio do círculo e ela tinha as mãos em algum tipo de bola de cristal e seus olhos pareciam meio selvagens e loucos. Ela estava cantando. Algumas das mulheres estavam sorrindo e algumas pareciam chocadas. Eu me senti tão desconfortável assistindo aquilo. De repente, minha mãe parou de cantar e se virou para uma das mulheres e começou a contar a ela coisas sobre a vida dela. A mulher estava chorando e dizendo como tudo aquilo era verdade e que minha mãe era incrível e a melhor cartomante que ela já tinha ido. Minha mãe é uma cartomante. Mas como? Como que eu não sabia disso? E o que isso significa? Ela é algum tipo de bruxa? A próxima coisa que ela fez foi pegar sua varinha e começar a circundar as mulheres. Pois é, uma das mulheres caiu de joelhos e começou a girar a cabeça e rir.
Eu não pude assistir mais. Eu corri para o meu quarto me sentindo muito estranha. Eu me pergunto se meu pai sabia o que minha mãe estava fazendo lá embaixo. Certamente ele sabia sobre o quarto. Não parece certo que minha mãe esteja fazendo esse tipo de coisa mágica na nossa casa. Eu me sinto tão preocupada que coisas ruins possam acontecer para nós. Eu não sei se eu devo falar com a minha mãe e dizer a ela que sei o que ela está fazendo. Agora, tudo faz sentido porque ela não queria que eu descesse e se juntasse a elas. E se fosse perigoso? Eu realmente não sei o que fazer. O que você acha dessa história? Sinta-se à vontade para compartilhar seus comentários e histórias na seção de comentários abaixo e não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal.